E número é SAGE é 024-7915-84-2021-806-0001. Pela ação civil de Fortaleza, pelante Unimed Fortaleza, pelada Pedrina Antônia Alves de Oliveira Arraes Alencar, pelada José do Amatari Arraes Cidrão de Alencar, pelada Unimed Norte-Nordeste, relatriz Bardo Carlos Augusto. Requeriu sustentação oral o apelado José do Amatari, através do Dr. Ézio Rios Lousada Neto. Dr. Ézio Rios Lousada Neto, OAB Ceará, 18.190. A secretaria informa que o eminente advogado requeriu desistência da sustentação oral de Bardo Carlos, que é o relator. Então, vamos prosseguir. Eu anuncio o resultado do julgamento. Você ia dizer alguma coisa? Minha câmera? É. Tá mesmo. Quem desligou foi você? Alex? Tira menos um ponto. Sem autorização, igual, né, o direito autoral no começo, né? Então, anuncio o resultado do julgamento. Reitero, o advogado requeriu desistência da sustentação oral, o doutor Ézio. Então, é recurso conhecido e não provido. Unânime. Confirma? Pois não, doutor. Que é contra o Banco do Brasil, uma prescrição intercorrente. Pois não. Eu já acompanhei aqui, eu vou pedir vista. Certo. Com todo respeito ao meu digníssimo e queridíssimo amigo. Sem problema. É 131, né? Não é isso? 131. 131. Esse senhor pediu quase 900 mil, e 98 emprestado ao Banco do Brasil, 900 mil, 800 e quanto? 800 e alguma coisa. Não tem pedido. E não quer pagar nada. 131. Não, mas eu estou falando o valor que ele pediu emprestado. Aí ele pediu lá para... Eu quero só ter um estudo aqui já, que eu estou fazendo aqui, é questão da intimação, se é necessário ou não a intimação. Entendeu? Ele pediu que dá uma olhada aí. 800 e tantos mil reais. Deixa eu ver. Então, vamos prosseguir, colegas. Eu chamo a julgamento a apelação civil de Uruburetama. Figurou como apelante a apelado José Irã Ferreira Mota. Apelantes e apelados Maria Euda Gaspar Pereira e outros. É de minha relatoria. No processo 00004790602015-8060216. Tá não? Qual é o nome dele? Eu acho que eu... Eu não sei se é isso. Se eu ficar aqui, ó. Ele me disse. Eu acho que eu vou fazer com o meu médico dele. Perfeito, cirurgia. Se ele tiver, dá para estar caindo. Não, requeriu sustentação oral. Concluindo aqui, colegas, o apelante que também é apelado, José Irã. Através do Dr. Lincoln Matos Magalhães, OAB Ceará, 15.053. Pois não. Doutor Lincoln, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Senhor presidente, na verdade, essa questão do relatório foi uma questão que eu suscitei por meio de uma petição que eu atravessei na semana passada. O processo foi incluído em pauta, mas o relatório não foi disponibilizado nos autos. Aí eu suscitei essa questão e requeri, por meio dessa petição,
que o processo fosse retirado de pauta com a disponibilização do relatório. Se Vossa Excelência assim entender, eu reitero o pedido. Vossa Excelência quer retirada de... Retirada de pauta. Não, o processo vai ser mantido o julgamento. Sim. Agora, porque não há uma interpretação, o Madame Manuel também adota essa interpretação. Sim. É uma interpretação sistemática e teleológica do nosso regimento interno. Sim. Nesse tipo de ação, como em várias outras, não há necessidade de quando vai pedir pauta, que o relatório já conste os autos. Lógico, e ele é um requisito essencial da sentença ou do acordo. Sim. O relatório está aqui. Sim. Se Vossa Excelência quiser a leitura, não tem nenhum problema. Excelência, eu dispenso a leitura, eu fiz essa postulação incidental, perfeito, mais em função dessa... Porque vários outros julgadores, colegas embargadores, inserem o relatório. O volume de serviço está de uma forma tão grande e para a gente dar vazão, é um dos métodos que se utiliza dentro de uma interpretação razoável, como eu disse, sistemática. Há muitos anos fui servidor aqui da casa e na época nós tínhamos essa rotina, né? Era um padrão do gabinete há muitos anos. Então será que há uma até para evitar futuras alegações? Aqui na Câmara eu conheço, eu faço assim, né? Todos, né? Todos. Então, todos estão fazendo assim. Inclusive eu encontrei, presidente, certa feita Alexandre Freitas Câmara, parece, né? Falando, defendendo a questão do relatório. Mas o relatório não tem caráter decisório, não se decide de nada, né? O nome já disse. Então, a gente aqui... Um resumo dos autos. Um resumo. Linguagem. Nada óbvio que façamos por ocasião do julgamento. Né? Penso eu. Pois não, doutor. Excelência, eu dispenso o relatório. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço. Dessas explicações. Né? Agradeço as explicações. Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. Ok. Senhor presidente, senhora representante do Ministério Público, não é minha primeira vez, mas a primeira vez depois que a senhora tomou posse desse honroso cargo, na pessoa de quem também cumprimento os demais aqui presentes. Excelência, na verdade, eu pedi a palavra para tratar dessas questões, para reforçar essas questões ou trazer à tona essas questões em função de uma questão que me ocorreu. Confesso que foi uma questão que me ocorreu após a interposição da apelação, foi uma questão que me ocorreu após a tomada de consciência do que tratava efetivamente o processo. Então, pedi a palavra para suscitar essa questão de ordem, para submeter essa questão ao escrutínio de Vossas Excelências e, eventualmente, encaminhar alguma deliberação nesse sentido. É uma questão de ordem pública e que, a bem da sinceridade, muito embora não tenha sido suscitada, não tenha sido ventilada por ocasião das razões de apelação, é uma questão que, não obstante, pode ser tratada, pode ser trazida à baila no momento da realização desse julgamento. A questão, basicamente, assenta num argumento de violação sentencial, de violação sentencial, de violação do decreto sentencial ao postulado da congruência, ao postulado da correlação. E aqui eu peço todas as venhas necessárias, possíveis e devidas, mas a sentença, em razão dessa violação ao postulado da congruência, consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença, em razão dessa circunstância, é nula de pleno direito. O artigo 492 do Código Civil, que versa sobre a velha e decantada regra da correlação, diz basicamente que ao juízo é vedado prolatar, proferir decisão que exceda ao valor requerido ou que verse sobre objeto de natureza não demandada. E essa questão abrange os elementos da demanda, os velhos elementos identificadores da demanda, partes, pedido e parte de pedir, notadamente pedido e causa de pedir. A sentença, no caso específico, a sentença de mérito, no caso específico, ela desborda desse postulado, ela viola a regra da correlação, porque ela não guarda congruência com a causa de pedir escolhida por ocasião do ajuizamento da ação.
Ao ajuizar a ação, os familiares da vítima, se trata de uma ação de reparação de danos, os familiares da vítima assentam basicamente, ou requerem basicamente, que o réu seja condenado a indenizar os familiares da vítima com fundamento no artigo 932 do Código Civil. Artigo 932, lembrando aos senhores, é aquele artigo que trata da responsabilidade civil objetiva indireta por ato de terceiro. Aquela responsabilidade por força do qual pais são responsáveis por danos causados pelos filhos, tutores por danos causados por tutelados, empregadores por danos causados por empregados, etc. Ou seja, ao que parece, os autores partem do postulado que o apelante, na condição de proprietário do veículo supostamente causador do acidente que vitimou a vítima, seria ou guardaria com o motorista, com o condutor do veículo, uma relação de proponência, uma relação de empregador, empregado, representante e representado. Na verdade, não se tratava disso. Mas é como se, ou aparentemente, se parte da premissa, se parte do pressuposto, no ajuizamento da ação, que entre o motorista e o condutor do caminhão havia uma relação de patrão-empregado, de representante e de representado. Pois bem, faz-se essa alegação, pede-se a condenação do proprietário do caminhão e não do condutor do caminhão. Essas duas personagens não coincidem no caso concreto. O apelante é o proprietário, meu cliente é o proprietário, e o condutor é a outra pessoa. Pede-se a condenação do proprietário do caminhão e se o faz com base no artigo 932 do Código Civil. Sobrevém a sentença. E aqui eu não vou me ater à discussão probatória ocorrida na hipótese, no caso concreto. Sobrevém a sentença e a juíza, ou o juízo, ao sentenciar, reconhece a culpabilidade do condutor e condena, não o condutor, porque o condutor não foi indicado como réu, mas condena o proprietário do veículo a reparar os supostos danos causados à vítima, não com base no artigo 932, que foi a fundamentação jurídica suscitada no peticionamento inicial, mas com base no artigo 929 do Código Civil, que trata de outra hipótese, de outra espécie de responsabilidade civil, que não a responsabilidade civil por fato de terceiro, responsabilidade civil objetiva indireta. Eis o fato, Excelência. Ao laborar nesses lindes, ao condenar a parte, ao condenar o réu, em razão ou com base em um fundamento distinto daquele fundamento alegado pelos autores, a sentença desborda do postulado da congruência, do postulado da correlação. Ainda que essa questão pareça uma filigrana, ainda que essa questão pareça de menor importância, eu lembro aos senhores que o postulado da correlação é um derivado do princípio do contraditório. Ao ferir o artigo 492, a sentença também fere o artigo 10. Porque uma vez que a sentença traz um fundamento desconhecido por todos e impõe um dever de indenizar com base num dispositivo que não foi suscitado na inicial, a sentença labora em decisão surpresa. Ela traz um fundamento desconhecido por todo mundo. Ela reconhece a responsabilidade civil, ou reconhece a culpabilidade, ou a culpa do condutor, e condena o proprietário objetivamente, de forma indireta, com base no dispositivo diferente daquele dispositivo que foi invocado. E aqui eu mostro para os senhores, em literis, que, de fato, o dispositivo invocado foi o 932 e não o 929, que foi o dispositivo utilizado para supedanear a condenação. Abro aspas para os autores ex-vi da sua petição inicial. Excelência, entre aspas, é importante destacar que, embora não fosse o proprietário do veículo quem estivesse conduzindo a caçamba, recai sobre o mesmo a obrigação de reparar o dano, se não vejamos. Aí aqui ele cita parte do artigo 932 na parte que provavelmente interessa a ele.
Aí ele faz referência literal ao artigo 932 e faz o enquadramento, enquadra o proprietário do veículo nesse artigo 932, como se o proprietário do veículo mantivesse com o condutor uma relação de representação, uma relação empregatícia ou uma relação de proponência que sabidamente não existia. Sabidamente não existia. Cogitou-se aqui de que o caminhão tivesse sido emprestado, de que o caminhão tivesse sido dado em comodato oneroso ou de que o caminhão tivesse sido alugado. E aí tudo bem, incide o entendimento do STJ, segundo o qual, nessas situações, a responsabilidade civil do proprietário é objetiva indireta. Mas jamais se suscitou a possibilidade de haver entre o motorista e o proprietário do veículo uma relação empregatícia de representação ou de proponência. Com base nesses fatos e vinculando, linkando essa argumentação também à violação do contraditório, uma vez que a sentença que viola a causa de pedir e assenta em causa de pedir distinta daquela que pressupôs o próprio peticionamento inicial, configura uma sentença surpresa, configura uma violação ao contraditório substancial, uma decisão surpresa, com base nessas premissas, eu suscito essa questão de ordem pública, faço a meia-culpa de que essa questão passou despercebida a apelação, mas que, mesmo tendo passado despercebida a apelação, ela é suscetível de ser suscitada no momento do julgamento, uma vez que nós ainda estamos em instância ordinária. É com base nessas considerações e, desde logo, agradecendo a atenção que mereci dos senhores, que eu suscito essa questão, peço a nulidade da sentença e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Então, Vossa Excelência, pelo que compreendi, vai se limitar à suscitação da questão de ordem. Perfeito. Pois não. Então, eu agradeço, doutor Lincoln, pela judiciosa sustentação oral. Colegas, vamos, se o Bador Emanuel retornar. Ele não faz parte da turma jogadora. Só fica à vontade, Bador Emanuel. Exatamente. Colegas, vamos aqui, eu, com todo respeito, doutor Lincoln, a Vossa Excelência, eu não vejo como acatar essa questão de ordem. Vou fazer aqui uma contextualização, eminentes pares, Bador Carlos, Badora Regina, aqui dos autos, mesmo porque foi inserida tardiamente a minha proposta de voto, mas foi até bom que tenha tido requerimento de citação oral, porque aí nos motiva mais a rever os autos e julgar atento, inclusive, à questão de ordem. Mas é uma ação por exclusivamente o falecimento de um senhor que vinha a cavalo, salvo engano, lá no município de Tururu, né? Vinha a cavalo ali no acostamento da estrada de Barra do Carlos. E culminou, daqui a pouco eu retorno, culminou em ter sido atropelado e morto pelo caminhão que era conduzido por um senhor, mas que tinha e tem como proprietário desse caminhão outro senhor, outro cidadão, que é o acionado aqui nessa ação reparatória de danos. Primeira coisa, doutor Lincoln, hoje está bem pacífico, utilizar a palavra pacífico, está bem pacífico, porque mesmo em questões de ordem pública, elas não devem e nem podem ser levantadas somente aqui, sobretudo, somente aqui da tribuna, não é? Do eminente advogado. Quando elas sequer constaram de pedido no primeiro grau
e nem muito menos na apelação, como Vossa Excelência, eticamente, eu agradeço a Vossa Excelência, conheço o trabalho de Vossa Excelência, como Vossa Excelência, eticamente e honestamente, assim declarou aqui da tribuna presencial. Observe que Vossa Excelência está aqui desde o começo da sessão, atento aqui à chegada do processo que Vossa Excelência iria trabalhar na sustentação oral. Então, há esse primeiro aspecto. Agora, eu sempre gosto, nos meus julgamentos, e isso foi de dizer algo mais. Né? E aqui eu vou dizer esse algo mais. Bador Carlos, isso houve uma evolução, digamos, na jurisprudência. Usar a expressão do eminente advogado, que utilizou aqui, doutor Lincoln, há anos atrás, doutora, essas questões de ordem pública, elas poderiam perfeitamente ser alegadas inicialmente aqui da tribuna, como foi hoje, sem sequer constar da apelação. Se admitia, porque estamos nas instâncias ordinárias, na instância ordinária, que é o Tribunal de Justiça, num recurso por excelência, que é a apelação, se admitia isso. Hoje não, a interpretação está sendo diversa. Mesmo nas questões de ordem pública, elas devem ser levantadas na primeira oportunidade, no primeiro grau. Não vou nem dizer na primeira oportunidade, mas devem ser levantadas no primeiro grau, a fim de que se evite per saltum um conhecimento dessas questões aqui no primeiro grau. Suprime-se uma instância, né? O magistrado tem direito a verificar, ver, decidir sobre essa questão de ordem pública. Daria, a meu sentir, somente por isso, para rechaçar essa questão de ordem pública. Mas eu, como eu disse no começo da minha fala, eu sempre gosto de fundamentar mais, trazer outros subsídios, com todo respeito ao doutor Lincoln, para assim, rechaçar essa questão de ordem. Veja bem, eu não encontro aqui, doutor, com todo respeito, eu não encontro ofensa a nenhum postulado de natureza constitucional, desembargadora Regina, ou processual. Vamos falar aqui do devido processo legal, ampla defesa, eu não vejo ofensa à decisão surpresa, e por uma razão bem simples, mas vou explicá-la, essa razão. A petição inicial, eu, com todo respeito ao advogado que a subscreveu, que é o advogado dos autores, são vários, esposa e vários filhos, né, onde houve a condenação, desembargadora Regina, reconhecida a culpa, eu ratifico que o doutor nem tocou nisso, mas eu vou tocar um pouquinho mais na frente. A petição inicial, ela não é um primor, de fato, ela não é uma petição inicial que poderia se botar, por exemplo, num quadro. Não, ela é uma petição inicial razoável. Não é? Com todo respeito ao advogado que a subscreveu, não é? Mas ela tem alguma pequena deficiência? Sim. Talvez sim. Mas nem por isso a gente deixa de compreender, desembargadora Regina, o seu conteúdo. Os fatos, os fundamentos, a causa de pedir, não é? É perfeitamente possível. Quem lê a petição inicial, né, extrai o que é que esses autores, que são vários, estão pretendendo do Poder Judiciário. Só, olha, foi um acidente, meu pai e meu esposo. Pai e esposo, né? Pai e esposo, não. Esposo e pai, que são vários filhos aqui, intentando também, e a viúva, né? Intentando essa ação, porque, desembargador, caso houve um acidente, como eu já disse, na CE, tal, quem ocasionou o acidente, na ótica dos autores, foi o condutor do veículo. Que veículo é esse? Um caminhão, veículo de grande porte, que é proprietário do veículo, é o cidadão, o senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, que é Irã. Irã, inclusive um M, pelo menos está aqui, né? É o senhor Irã que é o proprietário do veículo. Veja bem, o que eu quero dizer com isso, desembargador Carlos, desembargadora Regina, é que não é o fato de ter sido citado na petição inicial um dispositivo específico de lei, veja bem, desembargador Carlos, foi citado um específico dispositivo de lei, no caso o artigo 932 do Código Civil, não é por conta de que foi citado esse dispositivo específico que na questão jurídica o juiz tenha que especificamente se ater
a esse específico dispositivo, quando, pelo conjunto da petição inicial, é perfeitamente possível e é o mais importante, a meu sentir. E não tenho dúvida disso. Tanto calcado na doutrina como na jurisprudência. O mais importante, Bardol Carlos, é eu narrar, trazer ao juiz o que foi que ocorreu na ótica dos autores, evidentemente, e essa narrativa consta toda aqui na petição inicial. De fato, se houver ou não um dispositivo de lei que foi utilizado e o juiz utilizou outro, nem de longe, no meu entendimento, isso causa decisão surpresa, né? Um farpeamento, não é, ao princípio da correlação. O mais importante é se defender dos fatos e fundamentos jurídicos que constam aqui nos autos. E isso é muito claro, não é? E veja bem, eu vou um pouquinho mais. Aqui pela petição, eu vou voltar para ela, que eu só tenho uma tela, estou com o voto aberto aqui, mas eu vou voltar para ela. Até pela narrativa da petição inicial, pode não ter sido um enquadramento jurídico legal, vou nem dizer jurídico, legal, o texto da lei pode não ter sido o mais correto, porque, de fato, aqui a minha linha de decisão vai quando o juiz. Aqui não ficou provado uma relação de preposto e preponente. Não. De relação de serviço, não. Mas está muito claro, colegas, está muito claro mesmo que o senhor Irã é o proprietário do veículo. É a remonsosa jurisprudência que tanto o condutor quanto o seu proprietário são solidariamente responsáveis por um acidente de circulação, um sinistro de circulação dessa forma. E se eu sou solidariamente responsável, eu tenho ação contra um ou contra os dois. E eu aqui, no meu direito subjetivo de autor, Bardol Regina, escolhi quem? O proprietário do veículo. E isso está muito bem assim. Não, muito bem não. Isso está delineado na petição inicial. E tem uns pontos, aqui só para ilustrar mais, tem uns pontos da petição inicial que retratam muito bem isso. Né? Retornando a ela que eu digo petição inicial. O doutor até fez uma leitura. E eu vou adiantando, colegas, o pedido aqui é muito claro. O pedido é muito claro. Indenização por dano moral. Foi exatamente o que o juiz Vacó fez. Indenizou pelo aquilo que foi pedido, pelo dano moral. Por quê? Porque reconheceu que o proprietário do veículo é responsável também pelo acidente, desde que comprovada a culpa do motorista, do condutor, e essa culpa está bem delineada nos autos, ele é responsável também. Foi isso que ocorreu. E a petição inicial, reitero, ela fala histórico, ó, diz no 17 de novembro de 2014, traz todo, caminhão Mercedes-Benz, placa tal, de propriedade do seu Zé Irã, vai, a senhora Maria Hilda, delegacia, que essa aqui é a viúva, os filhos, aí bem aqui ele fala caçamba, não é? Um pouquinho mais na frente. Ele cita até um ponto aqui, ó. Ele se dá responsabilidade subsidiária. Né? Foi o título que foi dito aqui na petição inicial. Na boa técnica jurídica, por isso que eu disse que ela não era um primor, era na responsabilidade solidária e não subsidiária, né, do meu entendimento. Ele dizia, como é sabido, o resultado dessa conduta abalar a família do seu Pedro, pois deixou vários filhos, ficando os requerentes sofrendo pela perda do pai, ficando numa cidade que tal, uma dor, vazio, de fato. E todos os elementos potenciais ficou demonstrado que o condutor do rico deu causa ao evento sinistro em exame. O que leva aos requerentes a fazerem jus a uma reparação que pode diminuir um pouco o sofrimento, Bardol Carlos. Não há como negar a fonte de... Aí ele diz que é importante aqui. Em resumo, nem de longe, Bardol Regina, o acionado, ora apelante e também apelado, para ser direto ao ponto, ele vai se defender do artigo de lei. Ele não vai se defender do artigo de lei. Claro, Bardol Carlos. Ele vai se defender dos fatos e dos fundamentos que estão contidos aqui na petição inicial. Não é?
E quais fatos são esses, doutora? Houve um acidente, o causador do acidente foi o condutor do caminhão, você é linguagem simples, direta, você é proprietário do caminhão, é solidariamente responsável, eu vou escolher você para litigar, você quem? O senhor, o dono do veículo, você ocasionou por culpa um excesso de buzina que houve, assustou o cavalo, mas na frente eu vou dizer, e o cidadão caiu e foi atropelado pelo caminhão. Prova é toda nesse sentido. Bom, vamos voltar para a petição inicial. Excelência, é importante destacarmos que, embora não fosse o proprietário do veículo que estivesse conduzido a caçamba, recai sobre o mesmo a obrigação de reparar o dano. Aí o doutor, eticamente, honestamente, diz, olha, ele utilizou o 932. Mas nem por isso, Barbadora Regina, nem por isso. Aqui nós vamos dizer, pelo menos no meu entendimento, que houve ofensa ao princípio da correlação ou congruência, não é? Já que se defende toda a argumentação fática da moldura que foi feita aqui, dos fatos e dos fundamentos, e não do dispositivo de lei. E o pedido que foi realizado foi exatamente o que foi atendido pelo magistrado. Nem mais nem menos. Não estou falando do quantum. Estou falando do pedido de dano moral, que foi o único que foi solicitado. Então, seja por essa argumentação aí, de que essa matéria devia ter sido já ventilada, seja porque eu não encontro nenhuma ofensa, e mais na frente, há outros dados aqui da petição inicial, que ele diz, o que ele diz da petição inicial, Barbadora? Não é um primor? Não, não é não. Não resta dúvida que eu fui o condutor do veículo que causou a morte da vítima por ter sido imprudente. Mas, né? Mais importantes, tá assim, deixarmos claro que isso não afasta a responsabilidade do proprietário do veículo, em razão do artigo 932. Pode não ter sido o melhor artigo de lei escolhido, mas nem por isso deixará, se for o caso, e já adianto aos colegas, como já foi pelo o juiz Zacó, o reconhecimento da culpa do motorista. Então, colegas, eu não vejo como, por respeito ao doutor Lincoln, acatar essa questão de ordem, não vejo ofensa ao princípio da não surpresa. Reitero, defende dos fatos que foram contidos na inicial, a imputação de culpa, não é por conta do dispositivo de lei, não eu vejo nenhuma decisão surpresa aqui para dar suporte a se valer o artigo 10, 9 e 10 do CPC, não vejo ofensa a nenhum postulado de contraditório e ampla defesa. Muito pelo contrário. Então, eu vou adentrar logo com tudo, porque essa questão ela envolve já um pouquinho a questão de ordem, envolve um pouquinho, digamos assim, uma apreciação de uns pontos da parte meritória. Eu vou continuar aqui no voto, colegas. E Vossa Excelência, evidentemente, precisa dizer isso, se quiserem optarem pelo acatamento da questão de ordem. A parte aqui do meu voto, ela fica... Senhor presidente. Pois não. Inclusive, legalmente não existe nem a obrigatoriedade de mencionar o dispositivo. Não precisa. Dá-me de fato, dá-me de jus. Narra o fato que eu te darei o direito. Né? Narra o fato que eu darei o direito. Perfeitamente. Só menos importância. Então, colegas, eu vou prosseguindo aqui, Vossa Excelência, lógico, depois analiso também a questão de ordem, mas eu a rejeito. E na questão aqui de fundo, de mérito, colegas, a minha proposta de voto é no sentido de manter a sentença. E eu até vejo, colegas, aí tem aqui, colegas, a proposta da questão de ordem, eu analiso aqui, viu, doutor Lincoln, com certo cuidado. Aliás, eu analisei com cuidado, foi certo cuidado não, foi com cuidado maior. Essa alegativa de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, e eu cito aqui farta jurisprudência do STJ de Barbadora Regina, onde aduz essa responsabilidade solidária, né, do condutor e proprietário do veículo. Com vários exemplos da STJ. Em matéria do acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Pouco importante que o motorista não seja seu empregado ou preposto. Faz ele ser empregado ou preposto. Ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que, sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria responsabilidade pelos danos causados a terceiros. E tranquilo, eu sinto muita experiência do STJ nesse tocante. Dá um reforço, né? Inclusive, aí na questão de ordem levantada pelo eminente advogado. Sinto muita experiência mesmo nesse sentido. E aí, colegas, aqui com relação
a responsabilidade civil, aqui eu não tenho dúvida, né? Houve o motorista do caminhão de Barra do Carlos, Barra Regina, de forma reiterada, acionou a buzina sem uma justificativa, vamos dizer, aparente, ou que os autos retratam, que culminou em assustar o cavalo, que esse senhor era transportado no cavalo, o cavalo se assustou de Barra do Carlos. Ele caiu por conta dessa buzina insistente do piloto, do motorista, do condutor do caminhão, né? E esse cidadão, lamentavelmente, foi atropelado e morreu no local. Né? Houve até inquérito policial tratando disso, e ele não conseguiu manter o seu veículo aqui. Eu cito até o artigo 28, que é manter o domínio do veículo, essa insistência na utilização da buzina, né? O contexto probatório é todo nesse sentido. Houve a prova aqui em audiência, que foi colhida, não vejo como deixar de reconhecer a culpa do acidente por conta do condutor do veículo. Eu digo aqui rapidamente, de acordo com as provas documentais, certão de óbito, apreciar, inquérito, testemunhas produzidas, resta claramente delimitado que a conduta do senhor Zé Alves, que é o condutor, ao buzinar próximo à vítima que carregava no acostamento, de forma culposa, ocasionou o acidente que causou a morte da vida, restando configurado nessa causalidade, dispensava a configuração do dever de indenizar. Nós sabemos que a buzina não é para ser utilizada de forma abusiva, não. Ela tem os seus momentos, né? Pode tanto prever isso. Aí eu digo, a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário, foi reconhecida a culpa do condutor. Cito mais aqui muitos arestos nesse sentido. E aqui, colegas, como houve recurso também dos familiares, esposa e familiares, a sentença só condenou o provido ao pagamento de R$10 mil para cada um. Então, é um pagamento que não indeniza esse lamentável ocorrido, né? De acordo com os pressupostos aqui da indenização por dano extrapatrimonial ou moral. Né? Os valores aqui para casos semelhantes são maiores, né? Bador Regina de Bador Carlos. Só ficou R$10 mil para a viúva e R$10 mil para aqueles filhos. Houve uma morte, eu já disse aqui várias vezes, né? Culpa desse condutor. Não é? Eu também sou PZ, porque trata-se aqui de duas pessoas físicas. Me parece que as pessoas envolvidas... as pessoas envolvidas não são pessoas de grandes recursos financeiros, não são. Não é? Salvo engano, porque são muitos processos, eu gosto de fazer os votos mais orais do que lidos, doutora, é uma característica. Me parece que este Zé Irã é aposentado e recebe em torno de R$4 mil e poucos, é mais ou menos isso. 4, 5 mil reais, então... Mas, assim, nós temos nossos pressupostos. Se fôssemos... eu sopesei muito isso, e aqui eu estou apenas duplicando o valor da indenização para cada um dos autores. De 10, que realmente esse valor está muito baixo, duplicando para R$20 mil para cada um. Totalizando aqui, no caso, 180 mil. 90, estou aumentando para 180 mil, porque são vários autores, em R$20 mil para cada um. Então, colegas, bem resumido. Não foi esse resumo todo, né? Então, eu estou diante do exposto, pelos argumentos mencionados, em consonância com a relação com isso do recurso de apelação e do recurso adesivo, para negar provimento ao apelo da ré, e a questão de ordem voto, como eu disse, apelo indeferimento, e dar provimento ao recurso adesivo dos autores, formando parcialmente a sentença para majorar a condenação para R$180 mil, seja R$20 mil para cada um, porque o valor de 10 mil eu acho muito baixo. Ainda estou majorando um pouquinho, o apelo dele está sendo improvido para 15% do valor da condenação. Bador Carlos. Excelência, bem explicado aí. Parabenizar o doutor Lincoln. O trabalho do advogado é defender as suas teses, né? Tanto que eu sempre, quando faço os meus atendimentos, eu sempre falo aqui nos votos que eu falo que foi com muita honra que fui advogado também, entendeu? E me orgulho, procuro receber, eu acho que como todos daqui da nossa diletíssima primeira Câmara,
e receber bem, né? Que é uma obrigação nossa, entendeu? Como profissionais. Mas parabenizar a sustentação oral dele, né? Mas eu acompanho Vossa Excelência, né? Em sua inteireza, né? Eu voto. Pois não. Badocado Batora Regina, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho as palavras do desembargador Carlos Augusto e acompanho o voto de Vossa Excelência. Pois não. Então eu anuncio o resultado do julgamento, o apelo de José Irã Ferreira Moto, inclusive nas questões de ordem. Na questão de ordem, né? De ordem. Pois não. Pois desculpe, eu estava aqui olhando aqui já aqui o nosso resumo. Então, indeferida a questão de ordem e por unanimidade e o apelo de José Irã rejeitada, né? Tem também a rejeição da preliminar que foi levantada de legitimidade passiva. Na questão da apreciação do apelo de José Irã Ferreira Mota, o recurso é conhecido e não provido, e no recurso adesivo do senhora Maria Hilda Gaspar Pereira e outros, conhecido e parcialmente provido. Nos termos do voto relator, a decisão é consensual. Eu agradeço mais uma vez a presença do Dr. Link e a sustentação oral que ele tão bem realizou. Boa tarde, doutor. Tudo de bom? Não vou ganhar o Jeton? Vamos continuar, colega. Chama julgamento a apelação civil de Tapipoca. Apelante Sebastião de Araújo Félix, apelado Itaú Unibanco Holding. Relator da debatadora Regina Câmara. 02000632122280600101 é o número do processo. Requerir sustentação oral não, o Itaú Unibanco. Talvez a doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, que ela não se encontra presente. Doutora Ana, advogada bastante conhecida aqui da Câmara. E não compareceu nem justificou. Vamos prosseguir com o julgamento, debatadora Regina. Então, apelação civil conhecida e provida. Está unânime já? Unânime. Chama a julgamento da apelação civil de Crateus, apelante Odete Rodrigues de Souza, apelado Itaú Unibanco S.A., relator de debatador Carlos Augusto, número do processo 020034266223806070. Da mesma forma, o Itaú Unibanco S.A. requeriu sustentação oral através da doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, OAB Ceará, 36.602, que não se encontra presente. E vamos ao anúncio do resultado do julgamento. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Julgamento encerrado. Chama de julgamento da apelação de Fortaleza. Apelante Francisca Rosa Peixoto, apelado Banco Itaú S.A., relator de debatador Carlos Augusto, 02-39-414-73-2023-8060001 é o número do processo. Mais uma vez, requerer sustentação oral, Banco Itaú, através da doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, OAB Ceará 36.602, que não se encontra presente nem justificou a ausência. Vamos prosseguir com o julgamento. Falta o voto do debatador Emanuel. O voto relator encaminhado no sentido de conhecer e não prover. 184. Pois não. 184. Isso, debatador Emanuel. Não?
Pois não, desembargador Manuel, desembargador Emanuel Leite, porque é que acompanha a relatoria. E agora eu anuncio o resultado do julgamento que já se encontra unânime. É apelação civil conhecida e não provida. Chama de julgamento a apelação civil de Lavras da Mangabeira. Apelante apelado Itaú. Aliás, é Banco Itaú Consignado S.A. Apelante apelada Maria das Graças Rodrigues da Silva. Da atividade desembargadora Maria Regina. Número do processo 0201-306-24-23-806-0114. É 209. Doutorana Virgínia, mais uma vez, requeriu sustentação oral. Em prol do Banco Itaú. Não compareceu. Vamos continuar com o julgamento. Apelo do Banco Itaú consignado, conhecido e provido. Apelo de Maria das Graças Rodrigues da Silva. Eita. Que tem 6 resultados distintos. 6 resultados distintos aqui no meu. Mas no meu resumo. Vamos ver aqui o processo que é. Foi conhecido e provido. Prejudicada. Então, é isso aí. Então, anuncio o resultado. Oficial e final do julgamento. Apelo do Banco Itaú, conhecido e provido. Apelo da senhora Maria das Graças, prejudicado. Decisão consensual. Aos virtuais, colegas, volta primeiro para aquele do 89. Então, chama a julgamento a apelação civil de Fortaleza, apelante Thalita Furtado Bandeira de Freitas, apelado Marcos Vinícius Matos Duarte. 02-27-034-18-2023-8060001 é o número do processo do Sistema de Automação da Justiça, SAGE. Nossa ordem aqui, colegas, é 89. Requerer sustentação oral o apelado Marcos Vinícius do Matos Duarte, através do advogado Marcos Vinícius Matos Duarte. Com certeza, advogando em causa própria. Não sei que tenha um homônimo. OAB Ceará, 15.358, Ceará. Boa tarde, Tom Marcos. Boa tarde, não, noite. Boa noite. Excelentíssimo senhor desembargador Mauro Liberato. Primeiro, quero agradecer aí pela concessão da sustentação virtualmente. Eu ia presencialmente, mas fui acometido aqui de uma crise de gota e aí não pude ir. Agradeço muito sua atenção. Cumprimento a todos. Só um momentinho, doutor Marcos. Pois não. Eu dialogar aqui um pouco com Vossa Excelência. Pois não. Primeira coisa, eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Certamente. Pois não. A segunda indagação, doutor Marcos, o recurso foi intentado pela senhora Thalita. Vossa Excelência aqui figura como apelado. Isso. E Vossa Excelência, inclusive, com advogado em causa própria. Doutor, a minha proposta de voto, doutor Marcos, que até agora, até o presente momento, já se encontra aqui unânime, já que meus pares, desembargador Carlos e desembargadora Regina, acompanharam até o presente momento a minha proposta de voto, é no sentido de manter a sentença aqui nessa ação, de dar contas. Agora, único e exclusivamente eu estou, porque não vejo como ser diferente, doutor Marcos, estou deferindo a gratuidade judiciária em prol da promovida, que é a senhora Thalita, que é apelante. Então, o voto é nesse sentido. Ou seja, o provimento é apenas e exclusivamente para deferir a gratuidade em favor dessa senhora, a Thalita, que é apelante. E aí, eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência ainda persiste no intento de realizar a sustentação oral.
Desembargador, nesse caso, eu me curvo ao entendimento de Vossa Excelência e apenas queria fazer o registro. Que isso foi observado no seu julgamento. Em momento nenhum no processo, essa senhora juntou nenhuma comprovação de que merecia a gratuidade judiciária. Ao contrário, ela é uma litigante quanto mais, e sempre com advogados particulares, e só se valeu da Defensoria Pública na hora do apelo, exatamente porque teve uma condenação sucumbencial de 20% sobre o valor da causa, sobre a apuração que ainda será feita em sede de liquidação de sentença dos valores a serem a mim restituídos. Mas fica então aí essa colocação e, como eu disse no início, curvo-me, como lhe conheço, sei do seu primor e do seu zelo com as questões. Eu encerro por aqui minha participação e só tenho que agradecer, registrando aí o carinho e a alegria de ver Vossa Excelência e desembargador Carlos Augusto, desembargadora Regina Câmara, a quem conheço há muitos anos militando em vara de família, e agradecer pela aula de processo que eu estou tendo aqui desde as 14 horas da tarde. Muito obrigado a todos. Obrigada, desembargador. Doutor Marcos. Desculpa. Pois não, doutor Marcos. Na realidade, doutor Marcos, eu também agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência tocou no único ponto aqui de, vamos dizer, de divergência com a minha proposta de voto, né, na ótica de Vossa Excelência. Aqui, colegas, eu vou só ratificar que eu entendo que é o inverso. Inverso como, Mauro, está dizendo? Vou explicar aqui rapidamente, doutor Marcos. Pois não. É uma pessoa física, essa senhora Thalita. E ela requereu o beneplácito da justiça gratuita. Pessoa física, nós sabemos. A declaração que se faz, ela tem uma presunção de veracidade, credibilidade, né? Uma presunção juristante, não é jure de jure. Quem alega que essa senhora Thalita não tem direito à gratuidade judiciária é que deve, pelos meios hábeis de prova, comprovar que ela não faz jus a esse beneplácito. E aqui eu afirmo, doutor Marcos, mais uma vez, é uma pessoa física, nada disso veio aos autos. Nada disso o quê? Uma comprovação de que ela tem recursos econômicos, financeiros suficientes para pagar as custas processuais e, nos casos, vou ser mais abrangente, pagar os ônus sucumbenciais. Né? Então, por conta disso, eu explico aqui no meu voto, somente o deferimento da justiça gratuita é por conta disso. Pessoa natural ou física tem uma presunção. Se a parte quer infirmar essa presunção, tem que trazer elementos aos autos suficientes. E essa prova não tem nos autos. Todo respeito, doutor Marcos. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, doutor Marcos, pela sustentação oral que fez somente nesse ponto. Aí, no mais, Vossa Excelência tem inteiramente a razão. Até parabenizo Vossa Excelência pelo zelo que teve com relação, é um caso interessante, houve uma prestação de serviço advocatício, né, por parte do doutor Marcos para essa senhora Thalita, várias ações lá na vara de família, divórcio, alimentos, regulamentação de guarda de visita, ação de guarda, regulamentação de visita, porque a cabeça já está meio... Então, foi minucioso, Vossa Excelência, inseriu lá todos os processos que atuou como advogado, a diligência, citando as páginas, os processos, o número, peticionamento, né, os valores da tabela. Então, está muito aqui bem feito aqui, muito bem feito o peticionamento. Né? Parabéns, Vossa Excelência. Mas, colegas, é recurso conhecido e parcialmente provido. Prover somente na parte para deferir a justiça gratuita. Esse é o voto. Badocado.
efeito, excelência, o efeito é ex nunc. Isso. Desembargador Carlos? Pois não, parabenizar o doutor Marcos Vinícius, né? Isso. Acompanho Vossa Excelência. Pois não. Desembargadora Regina? Obrigada, doutor Marcos, pela referência à minha pessoa e acompanho o senhor, excelentíssimo senhor presidente. Pois não. Então é recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. O regulamento está encerrado. Obrigado, doutor Marcos. Por nada. Agora 227, é isso? Então, chama julgamento a apelação Cid Maracanã, o apelante André Luiz Zaricha, apelante Jorge Eduardo Zaricha, apelante Zaricha, Transporte e Cargas Limitada, Pelada, Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, número do processo 0011-594-45-2019-806-0117. Na ordem aqui, nossa, colegas, do nosso roteiro é o 227. Requerer ostentação oral a apelada Sumitomo, através da doutora Juliana de Oliveira Rocha, OAB São Paulo, 491.080. Escritório profissional na cidade de São Paulo. Boa noite, Boa doutora tarde, Juliana. excelências. Boa noite, doutora. Boa noite, isso. Já são 18h24, né? Não tem Exato. funcionário em São Paulo. Sempre que tem uma oportunidade, vou por lá, né? E realmente é uma cidade magnífica, né? Sobretudo para parte de... São Paulo é um mundo, né? Tudo que você imagina tem em São Paulo, né? Uma parte que a gente vai de forma de férias ou algum feriado, a gente vai para a parte de turismo propriamente dito, desembargadora Regina. A parte culinária é espetacular, a parte dos parques, né? A parte das compras também, São Paulo, né? A parte Essa parte é ótima. dos valores históricos também, né? São Paulo e Ibirapuera ali é um espetáculo, né? Para que se ande, se visite, né? São Paulo na parte de teatro, São Paulo na parte... e aí vai, né? E shows. Concordo. Né? Então, vamos aqui. Doutora Juliana, Vossa Excelência pode passar direto para a citação oral, sem leitura do relatório? Pode. Então, a secretaria anota, eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutora Juliana, que dispõe de até 15 minutos. Perfeito, obrigada. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Cumprimento especialmente o senhor relator desembargador, Carlos Augusto, demais membros da Câmara e também todos os presentes na sessão. Eu pretendo ser breve aqui na minha exposição, mas vou demonstrar os principais pontos que comprovam as razões pelas quais a sentença que julgou a ação interposta pelos apelantes extinta sem resolução de mérito deve ser mantida. A ação indenizatória foi ajuizada pelos apelantes com base na alegação de que a empresa Zarista Transportes, que já tinha sido extinta em 2016, prestou serviços de frete para a Sumitomo entre os anos de 2012 a 2015, sem que houvesse o adiantamento dos valores de pedágio, como exigido pela lei do Vale Pedágio. Com base nisso, os apelantes eles pediram uma indenização milionária, que afirmam corresponder à média dos pedágios supostamente não pagos. A sentença foi precisa e fundamentada ao reconhecer a legitimidade dos sócios para ajuizar a ação e a incapacidade processual da Zarista, que já não possui a personalidade jurídica desde a sua extinção em 2016. Não há dúvida que a Zarista ela não tem capacidade processual para figurar no polo ativo dessa ação, que foi ajuizada em 2019, exatamente porque ela foi extinta em 2016, bem antes do início da demanda. Além de ser parte legítima nesse processo, as aristas de fato não possuem capacidade processual para atuar em qualquer litígio judicial, assim como foi reconhecido pela sentença apelada.
Os apelantes não conseguiram apresentar qualquer razão para que se reconheça a legitimidade ativa de uma empresa extinta. Na verdade, muito pelo contrário. A empresa zarista ela reconhece que é uma empresa baixada e procura justificar a validade da sua posição processual, apontando de forma absurda que a demanda se relaciona à sua atuação comercial na época que era uma empresa ativa, ainda que a sociedade, quando propôs a demanda, já estivesse extinta. A capacidade processual do autor, nesse caso da zarista, é pressuposto processual de existência, porque se o autor não tiver personalidade jurídica, a relação processual simplesmente não existe. E esse tribunal mantém um posicionamento firme em reconhecer que a ausência de capacidade processual é um vício que leva à extinção do processo sem a resolução de mérito, assim como fez o juízo de origem, o que confirma o acerto da decisão. Os ex-sócios da empresa extinta, André e Jorge, também são parte legítima para propor essa demanda, e isso fica claro por vários motivos. Primeiro, porque esse pedido configura uma inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. Nem o pedido e nem qualquer justificativa para a inclusão dos autores pessoas físicas como parte ativa foi apresentada perante o juiz de origem. A petição inicial simplesmente listou os nomes sem qualquer fundamento sobre o porquê da inclusão, e esse pedido só surge agora, diante do tribunal. Além disso, o objeto da ação está vinculado exclusivamente aos direitos da zarista, empresa extinta, e não a direitos pessoais dos antigos sócios, que não podem reivindicar esses valores da empresa extinta. E, por fim, também é impossível falar em sucessão processual aqui como pretendem os apelantes, porque a zarista foi extinta antes mesmo do ajuizamento da ação, e não no curso do processo. Então, isso configura uma ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular do processo, o que não pode ser sanado ou convalidado, conforme o entendimento também reiterado dos tribunais pátrios. Existe também um terceiro fundamento da ilegitimidade ativa dos apelantes. A lei do vale-pedágio, ela se aplica exclusivamente a caminhoneiros autônomos, e os apelantes não são destinatários dessa proteção legal. A zarista prestava serviços de transporte de grande escala para vários embarcadores, o que é facilmente comprovado, inclusive pela existência de muitas outras ações similares movidas pela própria zarista contra diferentes empresas. A tentativa da zarista de incluir empresas transportadoras no rol de beneficiários do vale-pedágio, inclusive, desvirtua o propósito da lei e é incompatível com a sua aplicação restritiva, que também é um posicionamento dos tribunais brasileiros. Então, fica claro que a zarista não possui legitimidade para propor a ação com base na lei do vale-pedágio, e essa mesma lógica se estende aos seus ex-sócios. Subsidiariamente, caso essa Câmara acolha a apelação para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes e proceda ao julgamento de mérito, a apelação também deve ser rejeitada. Primeiro, porque qualquer valor buscado pelos apelantes está prescrito, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, que aplica o prazo de 3 anos para ações de indenização por enriquecimento sem causa, que é a hipótese dos autos. O prazo prescricional foi interrompido em 27 de setembro de 2009, com um despacho que ordenou a citação. Então, qualquer valor referente a notas emitidas até 27 de setembro de 2016 está fora desse prazo. Como todos os serviços reclamados na ação foram prestados até 2015, todos os créditos que os apelantes buscam, sem exceção, estão prescritos, o que extingue definitivamente a possibilidade de exigir todos esses valores nessa ação. Um segundo motivo, também porque, como já mencionado, a lei do vale-pedágio ela se aplica exclusivamente a transportadores rodoviários autônomos e empresas comerciais que prestam serviços para um único embarcador. E as provas nos autos demonstram que a zarista, por outro lado, atuava como uma prestadora de serviços para diversos embarcadores. Terceiro, porque a lei do vale-pedágio atribui ao embarcador, nesse caso zarista, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio em situações onde o contratante não é o dono da carga ou quando há subcontratação a autônomos. As provas nos autos demonstram que a zarista, que não é proprietária dos produtos da Sumitomo, subcontratava transportadoras menores e autônomas, assumindo, portanto, a responsabilidade do vale-pedágio. O contrato entre as partes, inclusive, reforça essa regra ao estipular que os custos da subcontratação seriam da zarista, que confirma em absoluto que o encargo nunca foi da Sumitomo. Ainda uma quarta razão para a improcedência da apelação é o encerramento formal e definitivo do contrato entre a Sumitomo e a zarista em 3 de fevereiro de 2016, quando as partes assinaram um distrato em que ambas reconheceram que nada mais era devido. Inclusive, essa omissão intencional da existência do distrato pela zarista demonstra que ela conhece a quitação mútua, ela concorda e também reconhece que qualquer nova exigência referente a esse contrato é uma tentativa de enriquecimento sem causa, o que viola a boa-fé objetiva e também caracteriza comportamento contraditório pelos apelantes. Uma quinta evidência da improcedência da apelação é a ausência de provas dos direitos alegados.
Inicialmente, os apelantes pediram uma indenização milionária superior a 32 milhões de reais, sem qualquer prova documental que a justificasse. E depois eles reduziram esse valor para 2 milhões de reais, com base em uma estimativa vaga, que eles chamaram de média dos pedágios não pagos. Essa alteração revela uma tentativa dos apelantes de se esquivar do ônus da prova, ferindo o princípio da certeza jurídica e reforçando a fragilidade de suas alegações. Por fim, ainda a Zerita não observou as exigências legais de destacar o valor do vale-pedágio nos comprovantes emitidos, como exige a lei do vale-pedágio, o que impede qualquer comprovação concreta do montante devido e inviabiliza novamente a procedência do pedido indenizatório. Excelências, diante de tudo que foi exposto, fica claro que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Não a legitimidade dos apelantes, não a aplicabilidade da lei do vale-pedágio para esse caso, e qualquer pretensão indenizatória está prescrita e é destituída de base jurídica. Por isso, a Sumitomo requer o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não. Doutora Juliana, passar a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Renovando aqui os cumprimentos nesse início de noite já. Apelação civil interposta por André Zaritia, Jorge Eduardo Zaritia e Transporte Limitada, visando a reforma da sentença que extinguiu a ação indenizatória sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, legitimidade, em razão da baixa da empresa demandante na junta comercial antes do ajuizamento da demanda. Há duas questões em discussão. Uma, definir-se a baixa da empresa Zaritia Transporte Limitada, anterior ao ajuizamento da ação, impede sua legitimidade para o prosseguimento da demanda. E dois, estabelecer se os ex-sócios André Zaritia e Jorge Eduardo Zaritia, na qualidade de sucessores, possuem legitimidade ativa para pleitear os direitos da empresa extinta. A razão de decidir aqui vai a parte decisória da nossa sentença, da nossa acordo, aliás. A extinção regular da pessoa jurídica, com a baixa de sua inscrição na junta comercial antes do ajuizamento da demanda, acarreta a perda da personalidade jurídica e, consequentemente, a ilegitimidade da empresa para integrar o polo ativo do processo, conforme previsto no artigo 7475, inciso 4º do CPC. Os ex-sócios de pessoa jurídica possuem legitimidade para suceder à empresa em seus direitos e obrigações, conforme os artigos 51 e 1110 do Código Civil, podendo pleitear créditos remanescentes em seu nome próprio. O entendimento jurisprudencial admite a continuidade do processo pelos ex-sócios na qualidade de sucessores, quando há a extinção da sociedade empresária após o ajuizamento da ação, conforme precedente do STJ e dos tribunais estaduais. A extinção do processo sem resolução de mérito, pela legitimidade da empresa, foi precipitada, sendo necessária a reforma da sentença para o prosseguimento do feito em relação aos ex-sócios, né? Inclusive, Excelência, até para dar conhecimento ao colegiado, recentemente nós julgamos um caso do Marco. Se assemelha bem a esse, né? Nós houve o provimento do agravo de instrumento para que a ação prosseguisse, né, com relação aos ex-sócios. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada para reconhecer a legitimidade ativa dos ex-sócios e determinar o prosseguimento do feito na origem. É a manifestação de votos que submeta à apreciação de Vossas Excelências. Então, desembargador, só para eu entender, recurso conhecido, provido o recurso. Parcialmente, é isso? Parcialmente para cassar a sentença e retorno dos autos ao juiz de acordo. Tá bom. Desembargadora Regina? Desembargador Emanuel? Acompanho, Excelência. Inclusive, Vossa Excelência, se dá uma decisão de minha lavra aqui.
com relação à questão da Muito bem. da suspensão. Nosso decano. Pois não. Eu, com relação ao testamento, né? A suspensão do testamento. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento pela ação civil conhecida e parcialmente provida, sentença, cassando-se a sentença e retornando-se os autos ao juiz Acor. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Agradeço a presença e a citação oral da doutora Juliana de Oliveira Rocha. Boa noite, doutora. Muito obrigada. Boa noite. Então, chama a julgamento agora o agravo instrumento de Juazeiro do Norte, agravante Rita Maria Sampaio Cavalcante, gravada Mirantécia Rodrigues Castelo Branco Sampaio, gravado Paulo Roberto Cavalcante Sampaio, gravada Deise Cavalcante Sampaio, desembargador Carlos Augusto, número do processo 063-8622-57-23-806-0000. Requeriu citação oral a agravante Rita Maria, através da doutora Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, OAB Ceará, 19.348, um escritório profissional em Barbalha, através do nosso sistema de videoconferência. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, Excelência. Boa noite. Vador Carlos, só me confirme aqui. É recurso conhecido e provido? É? Boa noite, doutora Mariana. Doutora Mariana, pelo sistema aqui do nosso voto provisório, Vossa Excelência que defende os interesses da agravante Rita, o agravo instrumento está sendo conhecido e provido. Portanto, o resultado do julgamento favorece a constituinte de Vossa Excelência. E eu indago se, nessa situação, Vossa Excelência declina da sustentação oral. Sim, Excelência, declino. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento, a Secretaria anota a manifestação da eminente advogada e eu anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e provido. Estive do voto do relator, decisão consensual, unânime, sem discrepância de voto. Obrigada, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez aqui a presença. Obrigada. Chama julgamento agravo instrumento de Fortaleza, agravante MF Embalagens, gravada Apolo Sistemas Gráficos, Indústria, Comércio, Serviço, Importação e Exportação Limitada. É de minha relatoria. Número do processo 062-9687-28-23-806-0000. 67 da nossa ordem. Requeriu citação oral. A agravada, Apolo, através do doutor Everson Lacerda Prado. OAB São Paulo, 400.338. Está vendo nosso tema de videoconferência com escritório profissional em São Bernardo do Campo, São Paulo, como está aqui no nosso roteiro. O Everson está presente? O Everson Lacerda Prado, segundo a Secretaria, não se encontra presente. E porque não havia necessidade, pelo menos a princípio, da sustentação oral. Então, vamos prosseguir com o julgamento. Agravo instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime? Decisão unânime, julgamento encerrado. Pedido de vista. Guarda Manuel, Vossa Excelência trouxe o 206. Pedido de vista. Agravante de médio de Fortaleza. Gravado Igor Francisco Pinheiro Padilha. Relator da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Anunciado na sessão do dia 25, feito, minha relatora apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito, negar de provimento. Na sequência, Vossa Excelência pediu vista. Eu trouxe, mas Sua Excelência de Maria Regina, muito atenciosamente, me entregou uma cópia agora, e o pensamento dela, da desembargadora, embora com base em jurisprudência farta do STJ, mas é diferente do nosso pensamento da Câmara. Então, eu prefiro dar uma analisada com mais profundidade. Vossa Excelência renova a vista. Renovo. Vista renovada. O processo não votar no sistema provisório. Aí aqui no... Vai ver não? Logo as extra pauta.
Já dei uma olhada aqui, já avisei que acompanho. Não votado. Já dei uma olhadazinha aqui. Primeiro diz é o número 9, embaixo da declaração de ato do Padre Emanuel. Está incluído. Não, estou acompanhando, você já havia avisado. Faltando o voto do votaria. desembargador Mauro. Não Isso é aqui no... deve ter sido inserido depois, né, desembargador? Não é extra pauta? 9? Hum? Não, aqui, não votado no sistema provisório. Para seguir aqui o nosso O 9? roteiro, né? O 9 nós já... Relator de Vossa Excelência. O 9 nós já julgamos aqui, não? Eu acompanho Vossa Excelência. Embargo de declaração 0019-652-08-2014-806-015-50.000. Relator de Bador Emanuel. Renato Quixadá. Bador Emanuel, voto de conhecer e não prover o recurso. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, o resultado está assim contra unânime. E a decisão é essa. Conhecido e não provido. Unânime. 64. Falta o voto. Desembargador Carlos Augusto. Já aderiu? Então, apelação civil Itapipoca 0008-342-97-10-806-0101 de minha relatoria. Apelação conhecida e não provida. Unânime. 147. Não votei. Um 47 eu estou votando, viu? É só uma duvidazinha que eu tive, mas já peguei, inclusive, jurisprudência. noventa e nove. Desembargador Carlos Augusto. Apelação civil do Crata, apelante André Giovanino, apelado José Carlos Santiago e outro. Minha relatoria 0052-705-21-2017-806-0071. É o número do processo. O resultado é o seguinte: preliminar rejeitada, no método recurso conhecido e parcialmente provido no sistema de voto relator unânime. 109. Pronto. 109, apelação civil 0287-354-68-2022-806-0001. Feito fica retirado de mesa. É de minha relatoria. Eu agravo instrumento 063-273-31-23-806-0000. Relator de Bador Carlos Augusto, falta o voto de Bador Emanuel. 147. Gravante Pedro Júlio Freire de Souza e outro. Gravada a Cagesse. Eu já avisei que estou acompanhando o voto de Sua Excelência. Né? Deixar de votar no homem desse aí preparado aí. Então, gente. Conhecido e não provido. Unânime. É, porque a questão do precatório, como é empresa pública, vai para o precatório. Aí vale. 225. E já o voto de Bador Emanuel. Da Câmara. Já é um precedente da Câmara. O relator de também da Metropólita. Estou acompanhando. 225, falta o voto de Vossa Excelência. Operação de Fortaleza, 039-36-5863-2008-06-0001. Gratuito de Bador Carlos Augusto. Luiz Gonzaga Pereira e a senhora Iselda Evangelista Pereira são apelantes e apelados. Apelante e apelado João Filho da Costa, apelante e apelado. Aliás, são apelada ITD Transporte Limitada. Eu já tinha analisado isso aqui. Estou acompanhando. O Dom Manuel acompanha a relatoria, então apelo de Luiz Gonzaga Pereira e outra conhecida e parcialmente provida, apelo de João Ferreira da Costa, conhecido e não provido. Extra pautas. 2 conflitos. Primeiro de relatoria de Bador Carlos Augusto, conflito de competência 0002, aliás, 0002 34761223806000.
Resultado do julgamento. Conhecer-se o conflito. Para negar-lhe provimento, declarar a competência do direito da 22ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza como competente, ou seja, o suscitante, unânime. O conflito de competência número 2, relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara, 0001 07158 2024 806 0000. Eu acompanho a relatora e o resultado é o seguinte: conhecido do conflito, a turma de competência para nomear de provimento declarando a competência do juiz de direito da 2ª Vara de Família e Sucessão da Comarca de Sobral, ou seja, o suscitado, como eu já disse, unânime, já que eu a acompanho. Colega, nesse momento eu declaro julgados de forma definitiva todos os feitos que se constam, evidentemente, publicados para a pauta de hoje. Não teve nenhum destaque, porque todas as votações provisórias já se encontram unânimes e de provisórias, reitero, passam a ser definitivas nesse exato momento, nos termos, evidentemente, dos votos dos respectivos relatores. Mais alguma observação, requerimento? Tem. Reivindicação? Tem. Crítica a fazer? Tem. Crítica não, mas eu registrar aqui na última quinta-feira. Elogio, né? Na última quinta-feira, tivemos a eleição do desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto para a gestão 25-27. E, para nossa alegria também, tivemos a eleição do desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, também saindo aqui da diletíssima primeira Câmara, para nossa alegria, e da desembargadora corregedora, né, eleita, Marlúcia de Araújo Bezerra, né, e da doutora Andréa Mendes Delfino Bezerra, né, para a ouvidoria do Tribunal de Justiça, né. Aí queria parabenizar aos eleitos, né. Queria que fizesse esse registro, que logicamente não pode deixar de fazer o registro, né, muito embora nós saibamos que daqui já saiu, pelo menos com esse membro do tribunal que está aqui agora, saíram o desembargador Heráclito, né, e agora o desembargador Mauro, para a nossa alegria, entendeu? Eu faço votos aí, mas vamos assumir, como se diz, a gestão vai assumir no dia, não sei, acho que no final de janeiro, né? Geralmente dia 31, né? E eu rogo a Deus aí que ilumine os novos dirigentes, entendeu? Assim que eu desejo. Eu também acompanho. Quero parabenizar o desembargador Mauro, principalmente, e a todos que foram eleitos. Parabéns. Meu presidente, é bom que seja em nome de todos, né? A proposição, né? Claro, a proposição. Eu registrei aqui. Interessante. A proposição, até porque fica. O presidente não fica tanto quanto a ritualística, né? Eu creio que parte de alguém está partindo desse humilde amigo seu, desembargador Emanuel, nosso decano. Pois não. E parabenizar a doutora Giovanni, que está registrado, parabéns. É bom. É bom. Colegas, doutora procuradora, doutora defensora pública, que aqui nos acompanha sempre, eu só tenho a agradecer com aquele mini discurso. Não foi nem discurso, né? Um agradecimento que fiz lá por ocasião do encerramento da sessão, onde houve a escolha dos novos dirigentes para 2025 e 2027, né, era exclusivamente para isso, né? Claro. Agradecer aos eminentes pares. Claro. Né? Eu tive, graças a Deus, uma votação expressiva, apesar de candidato único, mas tive uma votação expressiva, né? E como eu disse, o tribunal hoje é um tribunal, como eu gosto de denominar, desembargadora Regina, médio plus, né? Então, é muito difícil você ter unanimidade num tribunal de 53 membros, Claro. 51 Claro. votaram, mas eu tive uma votação expressiva, né? O voto secreto, evidentemente, né? E todos aqueles 4, né, votos que eu tive, desembargador Emanuel. Os colegas têm suas razões, né? E a gente
entende perfeitamente, não é? Isso, mas eu só tenho a agradecer. Expressiva a exaustão. Eu só tenho a agradecer, Edmar Carlos. Essa palavra aí, quem gosta de falar é o Edmar Carlos. Agradeço a todos vocês, que vossas excelências, eu tenho certeza disso, não é? Confiaram e confiam nesse projeto, né? Aqui com os outros, que também foram desembargador Heráclito, desembargadora Andréa e a desembargadora Marlúcia, né? Confiam nesse projeto, e Vossa Excelência, não tenho dúvida disso, além de terem confiado e Vossa Excelência sempre deram força, né? A todos nós, para que a gente, né, colocasse ali o nome para concorrer, né? Dar aquele trabalhozinho inicial, mas é natural, né? De volta as baterias ali para a nossa campanha, né? Uma campanha bem diferenciada aqui de campanha do tribunal, né? Uma campanha de conversa, de diálogo com todos os colegas, nós conversamos com praticamente todos, né? Os colegas, então, como eu disse lá, é um momento de satisfação, claro, né? Um desejo pessoal, uma satisfação, mas como eu disse lá, nosso lema sempre foi e sempre será o diálogo, a cortesia, o tratamento urbano, portas abertas, né? Isso é o mesmo pensamento que tem o presidente eleito, desembargador Heráclito. Claro. É o diálogo, desembargador Manuel. A partir daquele dia 10 de outubro, né, ali às 18 horas, onde saiu o resultado oficial, todos nós somos colegas e queremos o bem da instituição, independentemente de votação, de quem se candidatou, de quem se elegeu, né? Todos nós somos colegas e somos amigos. Todo mundo aqui no tribunal se conhece. São 53 pessoas que a gente tem conhecimento, né? De todos eles, né? Inclusive os que vêm do Ministério Público, que vêm da advocacia. O da magistratura nem se fala, né? Claro. Todos nós temos décadas aí de conhecimento. Então, não é? Aquele dia parabenizo mais uma vez, de Barrador Nonato, votação expressiva, de Barrador Mário, votação expressiva também, né? E a democracia é isso. Quem tem mais voto, né, de Barrador Mário? Nem por isso deixarão de contribuir para a nossa futura administração, que a posse será marcada previamente aí para o dia 31 de janeiro do ano que vem, né? Então, agradeço demais a todos os colegas e como eu disse lá, vamos requerer, pedir, suplicar, desembargador Carlos, desembargadora Regina, desembargador Emanuel, doutora procuradora, doutora defesa, todos nós aqui, sempre pedir que Deus continue nos abençoando e iluminando, sobretudo na frente de uma gestão que a gente sabe hoje o tamanho do tribunal que é, né? Espero que ele vai nos iluminar, desembargador Emanuel. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, com a colaboração de todos os colegas, com o Ministério Público, a advocacia e a sociedade, nós vamos caminhar, já estamos caminhando e vamos em cima do trilho e não sairemos dele, desembargador Carlos. Sem dúvida. Colegas, porque o bem da instituição está acima de tudo. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Mais alguma coisa? Pois não. Boa noite a todos. Desembargador, você me tira. Boa noite, minha doutora Parenta. Saí da Câmara, mas a Câmara não saiu de mim. Pois não. E eu queria parabenizar Vossa Excelência pela eleição, o desembargador Heráclito também, as palavras do desembargador Carlos Augusto, eu tenho certeza que vai ser uma gestão excelente, o senhor é extremamente capacitado, para mim foi uma honra ser secretário dessa Câmara com o senhor como presidente, assim como todos os demais, desembargador Manuel, meu atual chefe, mas eu tinha que dizer essas palavras para o senhor e desejar tudo de melhor nessa gestão, que seja incrível. E eu tenho certeza que vai ser. Parabéns, desembargador. Obrigado, doutora. Eu só lamento ter convivido com Vossa Excelência muito pouco tempo. Mas nós estaremos aqui pelo tribunal, né? E vamos deixar assim registrado, aqui antes de encerrar a sessão, lógico, na mesma ênfase, nossa aqui, a despedida, o trabalho elaborado pela Giovana aqui na Câmara, estagiária, como já dissemos aqui, estagiária competente, né? Que trabalha com afinco, estava aqui desde o começo, horas e horas, além, né? Acho que são 4 horas que o estagiário tem que... São 4, né? Acho que a Giovana trabalha mais de 8 aqui, sempre teve aqui. Mais de 10, né? Então, parabéns, Giovana, seja muito bem-vinda. Como eu disse lá aqui na hora que nós fizemos aquela comemoração, as portas da secretaria, dos nossos gabinetes, sempre estarão abertas para você, porque confiamos no seu trabalho e confiamos na sua atitude. Confiança é muito importante, né? Sobretudo com esse trabalho nosso aqui de secretaria, de gabinete, confiança
É muita coisa, né? É muita coisa. Não vou dizer que é tudo, mas é a parte importantíssima, né? Ali a vontade de trabalhar, o estudo, né? A competência ali, a amizade, o bom relacionamento, o diálogo, a confiança também é fundamental. E nós temos essa confiança na Giovana, sobre trabalhando em secretaria e gabinete, né? Sigilo e muitas informações ali do que se tem dentro de uma sessão, dentro de um gabinete, é muito importante. Então, parabéns, Giovana, que Deus também lhe abençoe sempre, viu? Mais alguma coisa, colegas? Não, presidente. Então, a sessão está encerrada. Eu desejo uma ótima noite, são quase 19 horas. Né? Desembargador Mauro, o senhor merece e mereceu. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, doutora. Boa noite. Quando chega para trabalhar com o desembargador Mauro, eu estarei bem pertinho aqui. A sessão está encerrada.